Nós fizemos esse breve resumo, breve não, estamos desde o início do ano fazendo esse resumo, mostrando um pouco o que é assim, a história propriamente dita, a história do ensino médio. Falamos um pouco sobre o resumo da Revolução Agrícola, falamos um pouco sobre o resumo da história da filosofia, né? Falamos um pouco do monoteísmo judaico, né? As 3 grandes revoluções, falamos um pouco da filosofia medieval e na última aula falamos um pouco, ela quer aparecer na câmera, né? Isso. Tá? Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Falamos um pouco da história moderna na aula passada. E hoje vamos definir, finalmente, o que é história, tá? Nossa disciplina, a disciplina que nós escolhemos para lidar, talvez, quem sabe, a vida toda, tá? É interessante que hoje as pessoas mudam de profissão, né? Na minha época, né, dificilmente as pessoas mudariam de profissão, seria profissão para o resto da vida. A Denilson é advogado, agora está indo para a história. Davi é engenheiro, agora está indo para a história. Eu não. Eu sempre quis ser professor. E escolhi as humanas, escolhi a filosofia e depois a história. Tá? Então vamos definir um pouco o que é história. Vamos lá. Eu posso dizer que história, a disciplina, é uma investigação. O historiador, verdadeiramente, é aquele que vai investigar os processos do homem, os processos de produção. Quando o homem produz alguma coisa, quando o homem empreende alguma coisa, quando o homem pensa alguma coisa e quando o homem executa alguma coisa, ele, sem dúvida nenhuma, está empreendendo a história. Agora, como que eu... Dá tchauzinho lá para a câmera, vai para o YouTube, tá? Muito tempo vai ver. Como que eu empreendo a história? Como que eu descubro a história? Sem dúvida nenhuma, com um processo de investigação. E aí a gente vai cair de novo naquela questão que eu tenho dito para vocês desde o primeiro dia de aula, que real... Se você está vendo pelo YouTube, você também tem aula de repente comigo de metodologia do estudo da pesquisa. Eu falo bastante isso. Real e verdadeiro. Realidade é aquilo que se vê. Verdade é aquilo que está dentro da realidade. E foi por isso que você escolheu história, foi por isso que o Adenilson escolheu direito, foi por isso que o Davi escolheu engenharia, foi por isso que eu escolhi filosofia e depois história. Por quê? Muitas vezes nós ficamos apenas no campo da realidade. Olhamos, vemos, percebemos e não queremos mais do que aquilo que a imagem nos projeta. Não queremos avançar mais do que aquilo que está ante aos nossos olhos. Agora, se você se interessa, se aquilo tem para você um valor, e um valor às vezes que quase que incomensurável, não tem como medir. Você está lá zapeando a televisão, de repente para alguma coisa que te interessa e você quer entrar naquela realidade. Percebe que não é sair da realidade, tá? Isso é psicografia, tá? Você quer entrar na realidade. Entrando naquela realidade, você vai ver uma outra coisa. Você vai ver o âmago daquilo que você está vendo. E isso é realidade, tá? Isso é verdade, aliás. A verdade está dentro da realidade. Então, a verdade histórica pressupõe uma entrada no real. No que real? No que seria real na história? Meu amigo Rafael Breves. Saiu no vídeo, eu fiquei treinando para não errar no vídeo, né? Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, o que seria, então? A investigar a mola mestre da história. Tá? Qual que é a mola mestre da história lá, Denis? Não sabe? Oi? Não guerra, né? Em nenhum momento se falou isso. Luta de classe. Será? Será que a luta de classe é a mola mestre da história? Será que a produção, os meios econômicos, é verdadeiramente, ou são verdadeiramente, a mola mestre da história? Ou será que a mola mestre da história é o próprio homem? A luta de classe tem porque tem homem. A produção economicista tem, Driele, porque tem homem. Onde tem homem,
tem história. Onde o homem empreende, onde o homem coloca a mão, onde o homem coloca ali as suas potências em detrimento ao fazer e ao executar, ali tem a história. E sem dúvida nenhuma, é uma investigação. Eu vou precisar investigar o quê? É isso que a gente vai ver agora, tá? Nosso cronograma de estudo. Definição, fontes históricas e ciências auxiliares. De repente o vídeo vai ser subdividido, tá? Não fiquem preocupados, tá? Vou fazer esse material também para depois você ver mais tarde, estudar, ter como material. Então vamos lá. Definição de história, fontes históricas e ciências auxiliares. Então, basicamente, nós estamos dando aquela nossa primeira aula introdutória, nós falamos o que é história, e agora a gente vai entrar verdadeiramente no que é história. E vamos perceber que a história verdadeiramente é uma ciência. Eu lembro muito bem, quando eu estava lá no ensino fundamental, eu tinha aproximadamente a idade de vocês, assim, 12 anos, brincadeira. Eu lembrava lá, estava no ensino fundamental, e o professor Jarbas, professor que eu adorava, chegou e falou assim para mim e para a turma, né? Amanhã vai vir um cientista aqui do LNCC, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Nossa, eu fiquei empolgadíssimo. Super empolgado. Quando entrou lá o pesquisador, calça jeans, camisa polo, assim igual a Denilson, camisa polo bonita, né? Rosa, né? Bonita. Eu também de rosa, né? Entrou lá, óculos, um crachá. Ele fez a apresentação dele, belíssima apresentação, não foi com projetor multimídia, mas foi com transparências. Ó, a tecnologia da época, tá? Olha que interessante. E eu perguntei, levantei a mão no final e perguntei assim, o senhor é cientista mesmo? Por quê? Porque eu queria um mundo de Bickman, né, cara? Eu queria um cara com um tubo de ensaio, saindo fumaça, alguma coisa que explodisse no final, pum. Ciência não, para guardar para a vida, tá? Ciência não é uma coisa. Ciência é uma maneira de olhar a realidade. Porra, arrebentei. Tá? Ciência não é uma coisa. Ciência é uma maneira de olhar a realidade. Tá? Se eu olhar a realidade de uma maneira despretensiosa, eu vou continuar na realidade. Se eu olhar a realidade de uma maneira científica, eu vou saber o todo sobre aquela realidade. O todo. Olha que interessante. Eu tenho aqui o controle de slide, tá? Eu passo aqui, vou para cá, passo para cá, vou para cá, nosso amigo Mark Bloch, as marcas, daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu sei o que é isso aqui? Sei, um controle remoto. Eu sei como isso aqui funciona? Não. Eu sei a parte operacional disso aqui. Numa turma de humanas, alguém sabe como isso aqui funciona? De repente o Davi sabe. Não, Davi, você não pode. Você não pode falar. Alguém sabe como isso aqui funciona? Não. Você sabe como isso aqui é operado. Como que é a parte operacional disso aqui? As funções. Você clica lá, Gilmar, no WhatsApp vai aparecer a turma. Não é lá dentro? Quando você cria lá o grupo, só manda lá para o grupo. Você não sabe como é que isso funciona verdadeiramente. Essa é a diferença da realidade para a verdade. Agora, você pode encarar a história de uma maneira científica, ou de uma maneira romanceada, né? Ou um conto. Aqui não. Aqui nós vamos aprender a ciência histórica, verdadeiramente. E essa ciência histórica é como uma lupa que eu coloco para olhar a realidade. Os critérios da história não são os mesmos critérios da física. Eu não tenho como colocar a história dentro de um tubo de ensaio. Apesar de eu ter disciplinas auxiliares que eu posso fazer isso. Por exemplo, paleontologia, paleografia, tá? Posso usar química, física, até mesmo a biologia, para me auxiliar a entender a história. Mas a história em si, eu não tenho como experimentar a história. Eu posso ter um laboratório de história? Posso, mas a gente vai analisar o que passou. E a gente não tem como recriar. E entrar lá, um filme famoso da década de 2000 aproximadamente, Minority Report, já ouviu falar desse filme? O cara ia e voltava um pouco, bacana o filme. Não tem como fazer isso. Não tem como pegar uma máquina do tempo e voltar. Então você vai trabalhar muito provavelmente com algo, muito provavelmente não, sempre, com algo que já aconteceu. E você vai analisar aquilo, mas vai analisar através de critérios, tá? Vamos lá definir o que é história então. Uma contribuição do Bloch
foi definir a história enquanto ciência dos homens no tempo. Eu já mostrei para vocês, estão lendo o livro, tá? Pois o historiador não cabe ater-se ao passado, visto que, enquanto sujeito ativo no processo de produção do conhecimento, está no presente, caminha no tempo que vive, olhando sempre os fatos pela ótica do presente, tá? Sempre. Eu vou olhar o Egito com os olhos que eu tenho hoje. Eu vou olhar a Mesopotâmia com os olhos que eu tenho hoje. Eu vou olhar o mundo moderno, o mundo clássico, o mundo medieval, com os olhos de hoje. O que a gente não pode fazer é cometer um anacronismo histórico, né? Achar que hoje é melhor do que ontem e eu analisar esse ontem com os pressupostos teóricos de hoje. Cuidado, tá? Então, quando a pessoa fala assim, o que se estuda no curso de História? Se estuda o passado. Não necessariamente. Claro que o passado em si, um dos slides que eu coloquei para vocês no início das aulas, o passado em si é interessante por ser passado. Tá? O passado em si é interessante por ser passado. Tem uma coisa que eu gosto muito, né? Eu tenho uma mini coleção de relógios. É uma coisa que eu gosto muito, tá? Como eu nunca pude comprar um relógio quando eu era criança, nem adolescente, hoje, quando às vezes eu posso comprar um relógio, eu vou lá e compro. Só que eu gosto de relógios mais antigos, apesar de estar com um mais moderno hoje. Eu gosto de relógios mais antigos, às vezes relógios que as pessoas não dão muito valor. Eu gosto desse tipo de relógio. Por quê? Porque eu fico imaginando, assim, cá com meus botões, quem viu a hora e o tempo passar olhando para aquele objeto. Claro que isso aqui, eu não vou contar o tempo, né? Eu vou administrar o tempo. Porque quem conta o tempo é quem? É o homem, né? Agora, o homem não vai contar o tempo apenas cronologicamente. O homem vai mostrar para outro homem como o homem de outrem preencheu o tempo que você vive agora. Essa é a arte da história. Costumo dizer que, uma frase famosa de um historiador, que eu não recordo o nome aqui, de repente se você quiser fazer um comentário no YouTube para lembrar o nome, o historiador é um mago do tempo. É aquele que vai estar à sua disposição os feitos e fatos e cabe a ele analisar como cientista e não como achismo, né? Interessante a gente ter no Brasil pessoas que escrevem ciência histórica e pessoas que escrevem ciência romance. Muitos, tá? Muitos. Não precisa citar o nome, né? Mas muitos. Muitos escrevem ciência histórica e outros escrevem romances históricos pensando que é ciência. Não é. A ciência tem sempre um critério lógico. Eu falei, se eu não posso utilizar um critério cientificista, químico, físico ou biológico, eu não posso colocar as questões da história dentro de um tubo de ensaio, eu tenho que usar que critério para ser ciência? A lógica, a razão, até o máximo dela. Eu não posso criar elementos de falácia. O que é uma falácia? Uma construção lógica errada. Eu não posso inventar, eu não posso criar. Eu tenho que utilizar os critérios próprios da física, da química e da biologia? Não. Eu tenho que usar os critérios da filosofia, que é a razão e a lógica. E assim eu vou encontrar a ciência histórica. Tá? Vamos lá. Está presente, caminhando o tempo que vive, olhando sempre os fatos pela ótica do presente. Ele acreditava, Mark Bloch, que o historiador é necessariamente levado a recordar o ponto de aplicação particular de suas ferramentas. Negava assim as crenças positivistas da tal objetividade do documento visto como fonte verdadeira e única, inquestionável. Claro que não. O documento não é algo inquestionável. A fonte não é inquestionável. Porque quem produziu a fonte, quem escreveu o documento tem uma história, é uma pessoa. Por exemplo, vamos colocar que eu vou falar de uma temática teológica. Como é que eu vou falar dessa temática teológica? Impregnado pela minha vida. Claro. Impregnado pela minha vida. Eu fiz pós-graduação em teologia, eu estudei em seminário, eu dou aula em seminário. Então, quando eu for falar de teologia, eu vou falar um pouco, mesmo que eu seja muito honesto, e não, vou fazer um discurso altamente técnico aqui, eu não vou me levar pelas paixões, mas eu tenho uma história sobre aquilo, tá? Então, eu aos poucos vou tentando colocar um pouco a minha marca. É um pouco que fala o Mark Bloch, O historiador tem que tentar.
ser isento. O historiador tem que olhar com os olhos de ver o fato em si, tá? E aí vamos lá, inquestionável. Seria também impossível compreender a história abstraindo da dimensão temporal. Então a gente volta aqui à definição. História enquanto ciência dos homens no tempo e no espaço. Tá? Vamos lá. E aí, como que o homem vai olhar isso, né? Como que o homem vai ler a história? Se a história é uma análise de coisas, se a história é análise de fatos e feitos, esses fatos e feitos muito provavelmente vão ter marcas. Tá? O homem deixa marcas. Marcas, vou ser redundante, tá? Materiais e marcas imateriais. Muitas vezes, as marcas imateriais vão gerar, não no contemporâneo dele, marcas materiais. Um exemplo, eu pensei algo e fiz um livro. Aquele livro influenciou gerações e moveu pessoas a fazerem algo. O exemplo disso é quem? Oi? Marx. Tá? Vamos pegar o antagônico de Marx. Também. Tá? Agora uma outra pessoa. Um outro personagem histórico. Eu estava falando aqui há 2 minutos atrás. Jesus. Jesus escreveu um livro e pessoas empreenderam uma igreja. Olha, foi ele que empreendeu isso tudo? Não, ele pensou. A gente está no campo da política, né? Karl Marx, o socialismo, o comunismo. Adam Smith, a questão de liberalismo. Olha, antagônicos. Foram eles que empreenderam aquilo? Não. A ideia deles reverberou sobre o tempo. E o homem foi e executou. O que mais me angustia, às vezes não, muitas vezes, é que nós estamos nas marcas do tempo e no espaço, feitas pelo homem, executadas pelo homem, empreendidas pelo pensamento humano, e passamos por elas e não identificamos. Isso é o pior. Isso é a ignorância plena da história. Deixa eu melhorar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que entra na universidade e não sabe o que a universidade é, vai entrar aqui, vai ver a marca e não vai entender o todo. Ela vai estar no campo de quê? Da realidade. E uma pessoa que está no campo da realidade, ele é um débil. Ele tem o conhecimento subtraído. Ele não sabe tudo sobre aquilo. É interessante, uma pessoa que está no ambiente é débil desse ambiente e ela reproduz a sua debilidade. Ela passa a ser um imbecil e também um idiota, né? Parafraseando aqui o Mário Sérgio Cortella, né? Idiota é aquele que está dentro de si. Daí que vem idiosincrasia, né? Aquele que está preso dentro dele próprio. Olha, então a história tem que ser iluminada. Você tem que olhar e ver. Veja a nossa obrigação. O que é história? É a marca do homem, tá? Olha as marcas do homem. As marcas do homem no tempo e no espaço são perenes. Tá? O que é isso? Não passam. Olha o cristianismo. E a gente pensa que isso aqui é só uma construção. Não. Isso aqui não é apenas uma construção. Isso aqui é o quê? Uma mentalidade. Não é apenas uma construção. Daqui a pouco tem mais coisa para cá, ó. Lutero, olha o pensamento de Lutero. Olha que coisa sensacional. Foi Lutero que empreendeu o capitalismo? Não. Foi Calvino que empreendeu o capitalismo? Não. Mas se você pegar os ideais, menos de Lutero, mais de Calvino, você vai ver a cerne do princípio do capitalismo ali. Entende? São os ideais. Ó. Olha a Torre de Belém, ó. Em mares nunca dantes navegados. Olha a Revolução Francesa. Olha os ideais liberais. Olha a Revolução Americana. A independência do Brasil. Olha. O que é isso? Não. Revolução Industrial. Ó. Aqui tu sabe, né? Ó.
Revolução Russa, né? Ó, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o homem na Lua, né? Pensar que, mas não é um empreendimento? Olha, o que esse camarada fala? Um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco para a humanidade, não é mais ou menos isso? Pensar que a Apolo 8, né? Que aterrissou lá, isso aqui tem mais tecnologia que a Apolo 8, né? É interessante que o cara vai na Lua e tinha 13 fotos, né? É porque tem o Transformer lá do outro lado da Lua, sabe? Eles ficaram com medo, entendeu? É uma treta. Pois é, né? E pensar que o homem foi na Lua e tirou 40 fotos, né? A menina levando no banheiro, ajeitar o cabelo, tinha 34, né? Ó. Olha, sem dúvida nenhuma, um dos maiores acontecimentos do século XX, né? Queda do Muro de Berlim. Vi um filme bem bacana essa semana. Semana passada. Espiões entre Muros, já viram? Muito maneiro, viu? Gostou? Bacana. Espiões entre Muros, tá? É a história de um advogado que vai defender um espião russo que é preso nos Estados Unidos. A Defensoria Pública Americana tem que defender o cara. Só que ele fica muito envolvido com o cara, né? E com a história do cara. E tem toda a questão de direito internacional. Não vou contar o filme, mas é bem bacana, vale a pena. Como é que é o nome? Esqueci? Espiões entre Muros. É com Tom Hanks, tá? Vamos lá. Ó, a internet, né? Quem aqui é mais velho, tá? Quem aqui é mais velho viveu no mundo sem internet, né? Eu nasci AM, antes do mouse, né? Ó. Você não imaginava isso, a internet, a comunicação, né? Por exemplo, ontem tivemos um problema com um amigo nosso aqui e pelo WhatsApp nós resolvemos tudo. A mãe dele estava passando mal, pelo WhatsApp resolvemos tudo. Mandamos e-mail para um cara, mandamos e-mail para outro, mandamos mensagem de voz, tudo 1h da manhã, em 40 minutos estava tudo resolvido. Olha a tecnologia, né? A tecnologia que é um braço da ciência, tá? A tecnologia que é um braço da ciência. O que é uma tecnologia? É tudo que ajuda o homem a viver melhor. Tecnologia não é só isso aqui não é só essa parafernália aqui não. Tecnologia é tudo que ajuda o homem a viver melhor. É uma cadeira, é uma janela, tá? É uma porta. Imagina o homem da caverna. O que ele mais sonha na vida é ter uma janela e uma porta. Não, ele bota mato, né? Ele bota fogo, para o urso não entrar ali e comer ele. Tá? Para espantar os animais peçonhentos que tem perto ali. É uma grande tecnologia, né? Ó, sem dúvida nenhuma, um dos maiores acontecimentos do século XXI. Olha, como eu disse para vocês na aula passada, né? A história dá um pouco, se distancia um pouco para ver o fato como um todo, né? Ó, um dos grandes acontecimentos do século XXI, sem dúvida nenhuma. Né? Ó, tá vendo? Ó, teu nome é Gilmara, né? Tá anotado. Ó, minha turma do ano passado. Esse slide aqui foi do ano passado. Olha a turma do ano passado. É uma marca indelével, tá? De repente isso aqui fala assim, não gostei da aula, não gostei. Ó, aí vai. O bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça, sabe que ali está a sua presa. Então, sem dúvida nenhuma, o homem, a história, o que seria? As marcas do homem no tempo e no espaço. O historiador é aquele que vai olhar uma marca, tá? E ele não vai olhar despretensiosamente. Ele vai querer saber o todo. Eu costumo dizer para vocês, disse para vocês nas primeiras aulas, disse também para as meninas que foram comigo, né, que foram poucos infelizmente, fazer o passeio em Petrópolis, né, nas ruas de Petrópolis. As ruas de Petrópolis não são ruas, são pessoas, são personagens históricos. Quando você entra numa cidade, você vê um obelisco, você vê a marca de um tempo, você vê a marca de uma ideologia, você vê a marca de uma tendência religiosa. Quando você entra no Palácio de Versalhes, daqui a pouco a gente vai ver isso, né?
Quando você entra no Palácio de Versalhes, o que o Luís XIV estava querendo falar no Palácio de Versalhes? Que ele era o poderoso, né? Ele queria contrapor o Palácio de Buckingham. É assim quando você compra um carro melhor do que o seu vizinho e faz questão do seu vizinho ver. Tá? É disputa humana. O historiador é aquele que vai olhar e ler. As pessoas comuns do povo, as pessoas que são de outras áreas científicas, têm as suas prerrogativas, tá? As pessoas que militam cientificamente em outras áreas, por exemplo, o advogado, o engenheiro, têm as suas prerrogativas próprias. Quem é o advogado? É aquele que vai fazer com que a lei se cumpra. Sem advogado não tem lei. O engenheiro, sem dúvida nenhuma, vai ser um mago da tecnologia. Agora, o historiador. O historiador é aquele que vai entender quem é o homem. O historiador vai entender por que aquilo, por que aquela marca, por que o homem pensou daquela forma. E o historiador vê de uma tal forma que ele, olhando uma marca, ele vai entender o homem total. Ele vai entender o homem totalmente. O historiador consciente, ele tem essa capacidade de olhar e entender, de olhar e ver, de olhar e dar pareceres. Historiador não acha, historiador dá parecer, pô. Historiador não procura, historiador acha. Essa é a nossa prerrogativa, olhar com os olhos de ver. Olha como é que essa frase faz mais sentido agora. Você vai olhar uma marca e você vai dizer quem é. Você passa na rua Paulo Barbosa. Pô, quem foi Paulo Barbosa? Foi um dono da caneta do Império. Foi o cara mais poderoso do Império. As pessoas comuns falam, vamos na padaria na Paulo Barbosa. Eu quando falo vou na padaria na Paulo Barbosa, eu imagino o primeiro-ministro do Império. Você está fora da casinha, entende? Você não está dentro da realidade. Você já olhou um pouco da verdade. E essa é a tua prerrogativa. Por isso, minha gente, que a gente tem que tentar olhar a fonte de que lado? De todos os lados. Eu não posso, Rafael, encarar a fonte apenas com uma visão marxista. Eu não posso, Ramon, encarar a fonte apenas de uma maneira sociocultural. Eu não posso encarar a fonte apenas de uma maneira positivista. Eu não posso encarar a fonte, olhar a fonte apenas de uma maneira da história do tempo presente. Eu tenho que encarar a fonte com todos os artifícios e argumentos e teorias que eu posso ter. Porque às vezes, com uma fonte eu vou entender isso aqui. E com outra fonte eu não vou entender isso aqui. Por exemplo, como é que entende a reforma luterana sem utilizar a antropologia? Não tem como. Sem utilizar a teologia. Sem utilizar como que é a idade moderna. Sem entender um pouco de idade clássica, porque se modernidade é o retorno ao ideal clássico, eu estou retornando a quê? Então você tem que, tal como uma pessoa que está indo acampar, tá? Eu vou acampar. Eu vou levar o que para o camping? Eu vou levar só um tipo de comida? Eu vou levar só um tipo de remédio? Eu vou levar um remédio para dor de barriga. Mas se um bicho me picar? E se uma aranha me picar? E aí? Eu volto? Acaba o acampamento? Olha, eu tenho que ir munido de todos os artifícios para ler as fontes. O historiador é aquele que vai ler as fontes. Tá? Vamos avançar. Ó, e é esse homem, né? São as marcas do homem. As marcas do homem. Tem uma definição de homem aqui, né? Mamífero, primata, bípede, sociável, que se distingue de todos os outros animais pela faculdade da linguagem, pelo desenvolvimento intelectual, ser humano. Olha que interessante. Agora, sem dúvida nenhuma, botei aqui em latim, né? Homem mistério. O homem é um mistério, né? A nossa capacidade ainda é misteriosa. Você não tem como aferir o pensamento humano. Você não tem como colocar num tubo de ensaio o pensamento humano. Agora, quando você pega o homem e o tempo, opa!
Aí você já começa a fazer algumas projeções, né? Por exemplo, se entrasse uma pessoa aqui de uma outra era, vamos colocar, o que seria uma era, né? 100 anos aproximadamente. Se entrasse uma pessoa aqui que nasceu no ano 1900, todos olharíamos para ela. E ela olharia para a gente como alguém anacrônico, né? Como alguém que está fora do tempo. Mark Bloch fala, né? Parecemos mais com o nosso tempo do que com os nossos pais. Tá? Parecemos mais com o nosso tempo do que com os nossos pais. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade do imediato. Por exemplo, passei um e-mail para uma pessoa de manhã e até agora a pessoa não me respondeu. Eu já passei 3 WhatsApps para ela. Pô, olha só, preciso da sua resposta. Pô, olha só, preciso da sua resposta. Olha só, eu vou dar a vaga para outra pessoa, ok? Por quê? Porque eu quero imediatamente. Então, quando eu olho o homem em detrimento ao tempo, eu consigo ver quem esse homem é. Percebe que o historiador, ele vai olhar para a pessoa, vai olhar para o tempo, vai olhar para a marca, ele vai saber de onde é. Ele vai quase dar um raio-x daquele tempo. Eu olho para a pessoa, olho para a marca que a pessoa faz. E olho para o tempo que a pessoa está, eu posso dizer tudo. O historiador vai trabalhar com pistas, vai trabalhar com pegadas, vai trabalhar com marcas, vai trabalhar com vestígios. E nesse sentido nós somos quase Indiana Jones, né? E na pesquisa histórica é sensacional, porque às vezes você está procurando seu pendrive e acha seu cortador de unha, né? Já viram isso? Você está procurando uma coisa, acha outra e para o que você estava procurando. Na minha pesquisa de mestrado foi isso. Eu estava procurando uma coisa, achei uma outra coisa, parei o que eu estava procurando e comecei a analisar a coisa que eu achei, antes da coisa que eu estava procurando primeiro. É um pouco a vida do historiador. Bruno, mas eu vou ser professor de sala de aula. Eu vou ser um historiador. Eu vou estar numa turma de 6º ano, falando um pouco de proto-história, né? Falando um pouco da formação do homem, falando um pouco de como o homem empreendeu as coisas. Eu vou falar um pouco de história antiga, Mesopotâmia e Egito. Eu vou ser historiador. Se você estiver atento aos movimentos humanos e às marcas do homem no tempo e no espaço, e você agregar essas marcas à tua prática docente, e você não ficar apenas no que o livro diz, sem dúvida você vai ser um historiador de alto gabarito. Percebe que o historiador não é aquele que faz historiografia. Porque muito provavelmente ninguém aqui vai compor uma historiografia, entende? O que é historiografia? É a escrita da história. De repente ninguém vai escrever um livro sobre as técnicas em sala de aula. De repente ninguém aqui, inclusive eu. Mas sem dúvida o que você fez já está na marca na história. Sem dúvida essa aula vai ter uma marca na história. Tem a pauta, tem a chamada, tem o vídeo, tem a sua anotação, tem a sua impressão, tem a pessoa que faltou. O homem colocou a mão, é história. E o tempo é uma questão cronológica, né? Eu tenho aqui o tempo, a pré-história e os tempos históricos, né? Se eu pegar a temporalidade grega, a gente vai falar disso quando a gente entrar nas raízes clássicas da historiografia moderna, lá no Arnaldo Momigliano, nós vamos estudar a temporalidade grega. A nossa temporalidade é possível ter história por quê? Porque a nossa temporalidade não é essa aqui, ó. Não é uma temporalidade cíclica, tá? Nossa temporalidade é uma temporalidade linear, tá? Você vai chegar em casa agora, tá? Se você está vendo esse vídeo de novo, você pode entrar no YouTube, você já está no YouTube, bota lá, a ópera Carmina Burana, tá? E você vai pegar a área dessa ópera, Ó Fortuna. Como é que é essa ópera? Ó Fortuna, mentes luna, stado variabilis. Ó Fortuna, como a lua, estado variável. Tá? Ora chora, ora ri. Ora te dá benesse, ora te maltrata. Ora alegria, ora tristeza. Tá? A temporalidade grega era assim. A temporalidade grega ia e voltava.
E a pessoa que sabia interpretar isso aqui era uma pessoa que tinha virtude. E daí que vem a palavra virtude. E tudo no mundo grego era virtude. Por exemplo, Crasso, tá? Que juntamente com Pompeu e Júlio César estabeleceram o primeiro triunvirato. Pompeu foi morto no Egito por Júlio César, mandou uma legião lá matar. E Crasso cometeu um erro militar. Por que cometeu um erro militar? Porque errou? Porque não foi para um lugar que tinha água? Não. Ele cometeu um erro militar porque não conseguiu ler a Roda da Fortuna. Olha que interessante. Era a pessoa que não tinha virtude. Ó, qual que é o exemplo da Roda da Fortuna lá que a ópera coloca, e que o mundo grego também coloca? É a mulher, que hora está feliz, hora está triste. E ela roda, né? Rostinho triste, rostinho feliz. Como é que tem história assim? Não tem história. Porque essa temporalidade é cíclica e uma coisa vem e volta, eu não posso contar. Tá? A gente vai estudar um pouco mais isso quando a gente entrar em historiografia grega. E a gente vai comparar a historiografia grega com a historiografia cristã. Claro que metade da historiografia cristã, até a Idade Média, é uma historiografia altamente teológica, né? Até mesmo a historiografia moderna, no início, é uma historiografia teológica. Eu vou misturar história e teologia. Depois, não. Depois a gente vai se desapegando um pouco da teologia, um pouco do que eu falei na aula de semana passada da Idade Moderna. Vamos desapegando um pouco da Idade Moderna e colocando apenas os fatos do homem, sem intervenção do divino, tá? Vamos lá. Ó, no espaço, né? O tempo, falei um pouco para vocês da temporalidade grega, né? Fala, gente. Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não? Não? Ó, marcas do homem no tempo e no espaço. Claro que, se eu vivo na Polinésia Francesa, uma camisa de botão no século XVII, para mim, vai ser um elemento muito importante. Se eu vivo na França no século XVII, uma camisa de botão, para mim, vai ser algo comum. Entende? É a mesma coisa em Petrópolis. Em Petrópolis, você sai para comprar alguma coisa eletrônica nas lojas, você encontra? Não. No Rio de Janeiro? Encontra. São Paulo? Encontra. Por quê? Porque nós estamos no interior. Nós estamos na serra. Se você conversar com uma pessoa da serra, ela vai ser de um jeito. Se você conversar com uma pessoa que é ribeirinha, ela vai ser de outro jeito. Se você conversar com uma pessoa que mora no interior, Bia me contou um fato hoje extraordinário, que eu não posso aqui repetir, né? Depois eu conto, né? Do lado do avô, né? Vai ser de outro jeito. E o espaço vai comprometer, Adriele, como a pessoa vai empreender no tempo e no espaço, como a pessoa vai pensar, como a pessoa vai valorizar a casa, a família, as coisas. Uma pessoa da serra é mais introspectiva. Uma pessoa que mora no mar é mais extrovertida. O espaço também vai contribuir para a leitura da história e para a compreensão desse homem que empreende história em detrimento do lugar que ele vive. É claro, tá? É lógico. O espaço também influencia na formação cultural do homem. Esse cara vive num cerrado. O que ele come? O que ele caça? Isso vai impactar na vida dele. Esse homem vive na serra. Como é que ele vive? O que ele come? O que ele veste? Tá? Como é que são as relações dele? Tá? O cara mora na Sibéria. Como é que ele vai ser? O cara mora na África subsaariana. Como é que ele vai ser? Então o espaço também tem que ser levado em conta quando a gente for analisar a marca do tempo no espaço. Tá? Porque senão a gente vai querer sempre uma história europeia do centro da Europa e achar que as pessoas que estão na periferia do mundo são imbecis, né? São idiotas, né? Você pensar que no mundo medieval, no iniciozinho do mundo medieval, depois da queda do Império Romano em 476, 600, 700, tomar banho era prescrição médica, esse cara é idiota, né? Não, não é. Primeiro que eles acreditavam que todas as doenças vinham da água. E segundo, que quem tinha dinheiro para aquecer água? Para queimar madeira? Ou tu acha que eles chamavam ducha, corona, toma um banho de alegria? Não. Tomava um banho e no outro dia estava morto. Muitas vezes tomava banho e passava manteiga no corpo para fechar os poros, com medo de pegar uma gripe, de pegar uma pneumonia. Colocava manteiga quente no corpo
para não pegar gripe. Porque se não pegava uma gripe, ele tomava o quê? Um tramal? Tomava uma injeção, uma bezetacil? Estava morto. Então você tem que entender o tempo, o espaço, o local geográfico que esse cara tá? E as fontes. Fonte histórica é tudo aquilo que é produzido pelo homem. E aí vem a cultura, né? Um pouco lá da nossa querida professora Vera Werneck. O que é cultura? Tudo que é empreendido pelo homem. O homem modificou o habitat, ele está empreendendo cultura. Tá? Ó, fonte. A história se faz com documentos escritos, quando existem. Ok? Claro, quando você pega um documento escrito, é algo revelador. Nós estamos lá no NUME, gente, todos estão convidados para participar do NUME, tá? Principalmente esse mês. Nós vamos ter uma exposição de 100 anos de Dom José Fernandes Veloso, tá? E a gente tem 700 fotografias para escanear, tá? Eu preciso de braços para me ajudarem, tá? Amanhã, terça-feira, não estou, mas estou quarta, estou quinta, estou sexta. Davi já foi lá, Ladene já foi lá. Cadê meu amigo? Faltou hoje, não veio, né? Você já foi lá várias vezes, então a gente está precisando agora daquele gás para a gente fazer uma exposição belíssima. O que consiste a exposição? Uma fotografia, tá? Com uma legenda. Interessante que esse cara que a gente vai expor, a exposição desse personagem, ele era um fotógrafo amador. E ele fez a grande maioria das legendas. Então a legenda que ele mesmo fez. Então a gente coloca numa mesa bonita, com um pano bonito e com um vidro em cima. Isso é uma exposição fotográfica. Claro, seria interessante também, de repente, fazer uns varais, né? Mas aí é um pouco mais complicado, porque tinha que ter aqueles saquinhos que tem. É um pouco mais complicado. Porém, estamos, né, com ideias. Aquele saquinho a gente até consegue, a gente não sabe como ainda colocar, mas se alguém tiver alguma ideia, pode ir lá participar. O Davi deu a ideia de colocar, para mostrar que ele fez a legenda, pegar uma foto repetida e inverter a foto, mostrando que ele mesmo escreveu. Então, estão todos convidados, quarta-feira, a partir das 2 da tarde eu estou lá, quinta um pouco mais tarde, 4 horas, e sexta também 4 horas, tá? Hoje, a partir das 3 horas eu estou, amanhã não, tá? Terça nunca. Vamos lá. A história se faz com documentos escritos quando existem. Por exemplo, eu peguei alguns documentos do Dom Veloso, com a letra dele, o escrito dele, a impressão dele, olha que interessante. E aí você pega a impressão de um cara que está lá na década de 90. Qual que é a impressão dele? É outra. É diferente da minha. Por exemplo, como a gente muda de ideia, né, gente? Como a gente muda de ideia? Uma coisa que para você hoje é ótima, daqui a 30 anos não vai ser. Uma coisa para você que é um comportamento, para você não vai ser. Hoje foi interessante que meu irmão pediu para me comprar um aparelho de som para ele, né? O aparelho de som dele queimou. Eu fui lá, comprei o aparelho de som para ele, e aí a transportadora entregou. Ele falou, pô, Bruno, o som chegou, vem aqui ver. Meu irmão mais velho do que eu. Eu fui lá ver o som, sensacional. Tem função DJ, sei o quê, sei o quê. Aí eu falei, pô, aí ele falou assim, pô, Bruno, eu que pensei, quando você fosse mais velho, você queria comprar um mega som. Porque quando eu era adolescente, eu adorava som. Eu tinha uma mini equipe de som. Hoje eu escuto música todo dia. Só que eu não tenho mais aquela volúpia. Passou. Entende? A gente muda de ideia. Quantas coisas que há 30 anos, né? Que há 10 anos atrás, que há 5 anos atrás, para você era importante, hoje não é. Assim são as fontes. Tá? Ó, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador. Muitas vezes, a fonte é algo garimpado. Eu fiz uma exposição, nós fizemos uma exposição aqui no NUME sobre o seminário diocesano. E aí o que aconteceu? No seminário, quem conhece, né? Você entra na porta principal e tem uma imagem de Jesus, assim. E a imagem, sem exagero, deve ser desse tamanho assim, ó. Tá? Com a base, tá? Que vem do chão, a base mais ou menos até aqui. E a imagem é isso aqui. O que eu encontrei, Adenilson? Eu encontrei fotografias do construtor da imagem lá em Madrid, mandando para o bispo de Petrópolis uma maquete. Ele começou a fazer, começou a tirar foto e mandava. Começou a tirar foto e mandava. Não tinha WhatsApp, gente. Hoje a gente tira foto na hora, né? Olha, sensacional. E desde o iniciozinho,
Até o acabamento, o cara mandando fotos, quase que semanalmente. Olha, eu tive que garimpar, eu fui descobrir isso. Ó, com palavras e sinais. Paisagens e telhados. Formas de campos e ervas daninhas. Eclipse lulares e cortes de atrelagem. Análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Esse aqui é o Lucien Lefebvre, né? Que é também discípulo do Marc Bloch, tá? E aí os tipos de fonte, né? A gente vai terminando. Fonte escrita, fonte iconográfica, fonte oral, fonte material. Por exemplo, você pegar uma fotografia de época, né? Como é que é interessante, né? Pegar uma fotografia do Palácio Quitandinha. Esses dias eu vi uma fotografia da piscina do Palácio do Quitandinha. Nossa, genial! Por quê? Porque a fotografia, né? As pessoas antigas diziam que prendiam a alma, né? A fotografia vai te remeter a um tempo, a um espaço, a um lugar e a um tipo de gente. É incrível. A iconografia, por exemplo, você pega lá na aula passada que eu mostrei bastante para vocês, né? Michelangelo de Caravaggio. É um cara que está no vértice do Renascimento, do Barroco e está fazendo pinturas belíssimas. Você pega uma arte contemporânea, pega um Picasso e bota do lado do Michelangelo de Caravaggio. Você sabe que Picasso não é medieval. E você sabe que Michelangelo de Caravaggio é mais voltado para o medievo. Está no fim do mundo medieval. Tá? Então aquilo vai te remeter a um espaço, a um lugar, a um tipo de pensamento. Tá? As orais e as materiais, né? Ó, dever de casa. Tá? A gente vai parando por aqui. Qual que é o dever de casa? Trazer alguma fonte material. Tá? Traz alguma fonte material para mostrar para os amigos, para quinta-feira. O que pode ser essa fonte material? Pode ser um relógio antigo. Eu vou trazer um relógio antigo para vocês verem. Tá? Pode se lembrar, né? Pode ser um relógio antigo. Pode ser uma carta que seu avô escrevendo para sua avó. Tá? Fala, querido. No caso, meu pai tem um telefone antigo, né? Traz. Pode trazer a fotografia. Gente, não acabou não. Pera aí. 10 e 10 ainda. Calma aí. Pera aí, pô. Ó. Pode trazer o quê? Uma carta, uma fotografia do teu avô. Já viu aquelas fotografias que não eram fotografias, é tipo uma pintura? É bacana. Trazer, de repente, um passaporte. Tá? Você não tá em casa, né, Bia? Né? Ó. Alguma coisa que remeta ao passado. Uma Bíblia antiga. Por exemplo, fala. Tá, beleza. Pode pedir para mandar uma foto escaneada. Tá? Pode. Tira uma foto de algo, manda para você. Você imprime a foto. Pode imprimir em papel. Ou então mostra pra gente projeta aqui. Tá? Manda para mim por e-mail, projeto aqui. Então, dever de casa é um pouco isso, tá? E a gente vai na próxima quinta-feira falar um pouquinho da análise da fonte. Interpretação da fonte. História te dará, historiador, um retrato fiel do homem no tempo e no espaço. Quem interpreta a fonte conhece a fonte da fonte histórica. Tá? Vou repetir, tá? Quem interpreta a fonte conhece a fonte da fonte histórica. Se a fonte histórica é algo empreendido pelo homem, quem interpreta a fonte histórica vai saber a fonte da fonte histórica, que é o próprio homem. Tá? A gente para por aqui. Até a próxima.